Olá pessoal, bem-vindos de volta às nossas aulas aqui no Nova Concurso. Estamos falando sobre poderes da administração pública. Já falamos sobre dois deles, lembra-se? Falamos sobre o poder normativo ou regulamentar, que é aquele através do qual a administração pública ela detalha o cumprimento da lei, ela regulamenta, ela normatiza o cumprimento da lei. Falamos do poder hierárquico, que é aquele estabelecido em função das relações de hierarquia existentes dentro da administração pública, as relações de coordenação e subordinação. É um poder interno à administração, é o poder que a administração exerce em relação aos seus servidores. E, mais ou menos decorrente do poder hierárquico, nós temos também o poder disciplinar, mas que eu vou colocar aqui numa categoria à parte, tá? Para falar um pouco mais de detalhes sobre ele. Bom, aí eu coloquei aqui, o poder disciplinar, na verdade, é um dos poderes decorrentes da hierarquia. Ele também é um poder interno. O que isso quer dizer? Ele também vai se aplicar à administração pública e seus servidores. Não é um poder que vai se aplicar em relação à administração pública e terceiros. É administração pública e servidores, tá? Terceiros são só exceção. Assim, podemos dizer que estaria abrangido pelo poder hierárquico. Porém, normalmente é tratado como uma categoria específica. E o que é o poder disciplinar, então, na verdade? Por que algumas vezes eu trato como categoria específica? O poder hierárquico, tá lá, o poder, disciplinar, pode ser definido como poder que a administração tem de apurar infrações administrativas e impor as penalidades previstas em lei aos seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Guarda o seguinte, o poder disciplinar, ele tem por objetivo manter a disciplina, disciplinar. Então, através dele, a administração pública verifica se alguém praticou uma infração e, se praticou, aplica a penalidade. Então, guarde isso. Poder disciplinar está associado a apuração e penalidade. É isso, apuração de infrações e aplicação de penalidades. É simples assim, tá? Então, por exemplo, se um servidor pratica uma infração administrativa punível com suspensão, a administração pública vai primeiro apurar se o servidor de fato praticou aquela infração e se ele praticou, né, nessa apuração ele tem direito a se defender, direito ao contraditório, e se ficar constatado que ele praticou aquela infração, ele será punido com a aplicação da pena de suspensão. O servidor está sendo acusado de ter praticado uma infração que é punível com demissão. Então, vai ser feita a apuração, ele vai ser chamado para se defender, vai ser ouvido ele, ouvidas as provas, né, entre aspas, da acusação. A gente não usa o termo acusação no processo administrativo, mas vai ser ouvidas as provas colhidas contra ele, vai ser ouvido o próprio servidor, e aí no final vai decidir se ele é ou não culpado pela prática administrativa e se ele deve ou não ser demitido. Então, isso tudo, a administração está exercendo o seu poder disciplinar, ok? E como eu disse, normalmente ele é aplicado da administração pública em relação aos seus servidores, porque são os servidores que se submetem à disciplina da administração pública. Você, se você não é servidor público, se você não tem nenhum vínculo, relação de trabalho com a administração pública, você não se submete à disciplina administrativa. Então, o poder disciplinar da administração pública não vai te alcançar, porque você é um terceiro, tá? Terceiros só excepcionalmente podem ser atingidos pelo poder disciplinar da administração pública. Quem não faz parte dos quadros da administração pública, só excepcionalmente é que vai poder ser atingido por algum ato do poder disciplinar. São aquelas situações em que, mesmo não sendo servidor, a pessoa se coloca, normalmente por conta de um contrato, se coloca na condição de obedecer às normas disciplinares administrativas. Exemplo, licitação. Quando a empresa faz uma licitação, normalmente lá no contrato de licitação, tem lá prevendo uma multa, se a empresa não cumpriu, não entregar os bens no prazo, e por aí vai. Não entregar nas especificações determinadas. Aí normalmente se diz que ali a aplicação da multa estaria dentro do poder disciplinar, tá? Mas via de regra, é isso que eu quero que você guarde, o poder disciplinar ele vai se aplicar dentro da administração pública. É a administração pública apurando infrações praticadas por servidores e aplicando as penalidades. Esse é o poder disciplinar, tá? E por isso que eu disse que alguns colocam, né, que ele inclusive deveria estar dentro do poder hierárquico. E alguns autores colocam. Eu coloquei separado porque ele, Lopes Meireles, por exemplo, considerava separado
mas na verdade ele também decorre do poder hierárquico, ok? E por fim, nós temos o chamado poder de polícia, outro poder importante da administração pública. Agora, guarde o seguinte, isso aqui não tem nada a ver com a polícia, né, que a gente normalmente usa. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tem nada a ver com isso, tá certo? O que é o poder de polícia, então? Vamos ver, tá lá no quadro, ó. O poder de polícia pode ser definido como a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Em outras palavras, através do poder de polícia, a administração pública, ela limita, ela impõe limites, ela impõe regras ao exercício dos direitos individuais em prol do bem comum. Como assim? Todos nós temos os nossos direitos, né? Temos as nossas liberdades individuais. Agora, o Estado pode restringir essas liberdades individuais em prol da sociedade? Sim. Sabe aquela história que sua avó te dizia? Menina, a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro, né? E de fato, todos nós temos liberdade para fazermos uma série de coisas, mas não podemos fazer nada que prejudique o próximo. Então, algumas vezes, a lei traz algumas regras do que você não pode fazer. Aí a lei está dizendo. Por exemplo, a lei diz que não se pode matar. A lei diz que não se pode roubar. A lei diz que não se pode furtar. Ok, aí está na lei, decorre diretamente da lei. Mas algumas vezes a lei não diz exatamente o que pode ou não fazer, mas dá à administração pública o poder de decidir sobre isso. O poder de decidir quando agir para impedir que o exercício de um direito individual prejudique o bem comum. Exemplo, tem lá o município, quem normalmente determina as mãos de direção das ruas é o órgão municipal de trânsito, não é isso? Sim, não é a lei. A lei não diz. A partir de hoje sai a lei lá da Câmara Municipal. A partir de hoje a rua tal será só mão única, descendo não poderá subir. Não fala nada disso. Na verdade, quem define isso é o órgão de trânsito. Então o órgão de trânsito está dizendo para você, olha, você não pode mais subir e descer por essa rua. Você vai poder só subir ou só descer, vai ser mão única. Aí você diz, mas para mim vai ser ruim, porque para chegar na minha casa agora eu vou ter que dar a volta no quarteirão. Antes era só entrar à esquerda, agora não vou poder mais, vou ter que dar a volta no quarteirão. Eu não quero obedecer isso. Você não tem que querer. Isso está sendo determinado para você pela administração pública. Então veja que a administração está restringindo um direito seu, entrar com seu carro naquela rua ali, da forma como você queria, né? Como você normalmente fazia, em prol do bem comum. Porque é importante que seja mão única para o trânsito fluir melhor. Outro exemplo. A lei permite que o administrador, que o prefeito, defina, através de decreto, o nível máximo de ruídos que podem ser produzidos por bares, casas de show e similares. Aquela famosa lei do silêncio que muitos municípios têm, né? Para evitar justamente que haja abuso. Porque não só bares, casas de show, mas também isso pode ser definido até para residência. Porque, por exemplo, você tem o direito de comprar um aparelho de som? Tem. Você tem direito de ouvir o aparelho de som na sua casa? Tem. Você tem direito de ouvir a música que você quiser? Tem. Você tem direito de perturbar os vizinhos com a sua música? Não. Aí não pode, não é? Então, veja, a administração pública ela está restringindo os seus direitos, que é o direito de você ouvir música, né? A música que você quiser, em prol do bem comum. Tudo bem, você pode ouvir sua música, você não pode ouvir num volume excessivo que vá a tirar o sossego alheio. Né? Muita gente fala, professor, antes das 10 horas da noite pode, né? Como se antes das 10 horas da noite pudesse qualquer coisa, pudesse prejudicar o sossego alheio. Não! Na verdade, é que normalmente depois das 10 da noite é mais severo, porque justamente, né, o período que normalmente as pessoas estão indo descansar. Então, normalmente é mais severo, mas até mesmo antes das 10 da noite você não pode perturbar o sossego alheio, tá certo? É inclusive considerado, acho que é uma contravenção, se eu não me engano. Contravenção, perturbação do sossego alheio. Então, o que ocorre? A administração, o prefeito, então, ele pode decidir, olha, não pode ser produzido até mais do que tantos decibéis de som quando você está ouvindo ali da rua, né? Tem um aparelhinho que mede os decibéis de som, não pode ser produzido acima de tantos decibéis. O prefeito está restringindo um direito individual, que é o direito da pessoa produzir barulho, fazer barulho, vamos dizer assim, né? Em prol do bem comum, estabelecendo um limite máximo. Isso é poder de polícia. Eu estabeleço, então, um limite máximo, eu estabeleço, então, restrições ao direito individual.
Ou outro exemplo, a vigilância sanitária do município. Eu falo município porque normalmente o município é que age mais nessa área, mas pode ser também Estado ou União, dependendo da área, tá? Então a vigilância sanitária ou federal, estadual, ou municipal, estabelecem regras, a Anvisa, né, no caso federal chamada de Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece regras que os estabelecimentos que vendem produtos alimentícios devem obedecer. Também é exercício do poder de polícia. Porque, em princípio, você pode abrir uma loja de produtos alimentícios? Pode abrir um açougue, por exemplo? Pode. Né? Livre iniciativa, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Se você quiser, você pode abrir um açougue, não tem nenhum problema, qualquer um pode. Agora, abrindo esse açougue, você tem que obedecer algumas regras determinadas pela vigilância sanitária. E aí é exercício do poder de polícia. É isso que é o poder de polícia. É o Estado, a administração pública, restringindo direitos individuais, e ela restringe para quê? Para beneficiar a toda a coletividade. Né? O Estado faz muito isso, porque para viver em sociedade, a gente tem que abrir mão de certos direitos. Rousseau já dizia isso, tá? Lá no Contrato Social, o famoso livro dele, quando o homem passou a viver em sociedade, para que viver em sociedade fosse possível, ele abre mão de parte da sua liberdade. Então, a liberdade, né, por exemplo, ele tem que respeitar a propriedade alheia, ele tem que respeitar o sossego alheio, e por aí vai, tá certo? Então, isso tem a ver com o poder de polícia. Então, voltando lá. Ele pode ser definido como atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Agora, normalmente, importante, se diz que isso daqui tem que ser uma atividade discricionária, um ato discricionário da administração. É uma ação, o exercício do poder de polícia é uma ação discricionária. E por quê? Porque se for vinculado, está na lei. Não é isso? Vinculado está seguindo o que está na lei. E aí, se é a lei que determina, aí não é poder da administração pública. A lei é que está determinando, tá? Então, por isso que ele, Lopes Meireles, colocava, eu já vi muito em prova falando sobre isso, colocando que o poder de polícia, ele é um poder discricionário da administração pública, quer dizer, né, a lei não determina exatamente como deve ser feito, há uma certa margem de liberdade para o administrador, uma certa margem de liberdade, e aí ele usa esse poder para limitar os direitos individuais em prol do bem comum, ok? O que mais? Tal limitação do exercício dos direitos individuais pode se dar pela obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa pelo particular, né? Então, por exemplo, no caso lá do açougue, a vigilância sanitária pode determinar que o dono do açougue tenha que praticar alguns atos para garantir a higiene. Obrigação de fazer. Sei lá, por exemplo, ele tem que estar com a desratização em dia, tem que fazer a desratização constante, ele tem que estar lá, manter o estabelecimento limpo, tá certo? Obrigação de fazer. Ou também pode impor a obrigação de não fazer. É o caso lá, como eu disse, do som alto. A prefeitura, o Estado, a União, pode determinar que a pessoa não possa produzir som fora da sua residência ou fora do seu estabelecimento comercial, acima de determinado limite. Aí é uma obrigação de não fazer. Mas, de qualquer forma, você está tendo uma limitação do exercício dos direitos individuais em benefício, em prol do interesse público, em prol da coletividade. O exercício do poder de polícia, ele é fácil de ser identificado porque ele está relacionado às atividades de autorização, fiscalização e sanção. Sanção quer dizer penalidade, exceto as disciplinares por parte do poder público. Então, normalmente ele está ligado a essas atividades. Autorização, quando você tem que pedir autorização para construir, ou para não só construir, fazer qualquer ato, normalmente é o poder de polícia que está envolvido. Fiscalização, vai verificar se a pessoa está cumprindo ou não o que é determinado, também tem a ver com o poder de polícia. E sanção, sanção quer dizer, aqui não é o sanção com S depois do N, que é o marido da Lila.
Aqui, né, é sanção com C cedilha depois do N, tá certo? Com sentido de penalidade. Ou penalidade. E aí, também o poder de polícia tem a ver com a aplicação de penalidades, você não cumpre. Se o açougue não cumpre as determinações da vigilância sanitária, pode ser multado e até fechado o estabelecimento. Se a pessoa não obedece às normas lá de não produzir ruído acima de determinado limite, também pode ser multado ou sofrer outras penalidades. Agora, não se trata de sanções disciplinares, tá? Porque se forem penalidades disciplinares, aí nós entramos aqui no poder disciplinar. Lembra dele que nós vimos, né? O poder disciplinar está ligado à aplicação das penalidades disciplinares. As penalidades previstas em lei aos servidores. Aqui não, aqui as penalidades aplicadas pela administração aos particulares em geral. Aí é poder de polícia. Porque o poder de polícia é diferente do poder disciplinar que é interno, que se aplica dentro da administração pública. O poder de polícia, ele é externo. Ele se aplica às pessoas em geral. Ele não se aplica só à administração pública, não se aplica só aos servidores públicos, mas se aplica ao público em geral, ok? Com isso, nós terminamos esse importante tópico, poderes da administração pública. Espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês.